Olá, hoje a gente vai olhar mais de perto uma analogia. Bem específica, sabe? Vem de um vídeo curto bem inspirador do Brad Wilsack. Tá lá no canal BYU Speeches Português. Ah, sim, eu vi esse vídeo. É interessante a forma como ele aborda, né? Exato. A fonte é basicamente um pedacinho de vídeo que usa uma metáfora assim bem visual para explicar um conceito teológico importante, a graça. Uhum, a graça divina. Aquela ideia de um presente, né? Algo que a gente recebe, mas não necessariamente por mérito. Isso aí. E a nossa ideia aqui é, bom, desmontar um pouco essa analogia. Ver como ela mostra essa relação entre o nosso esforço, essa dádiva e o progresso. Qual que é a mensagem central ali? Certo. E a analogia em si, como ela começa? Bom, o ponto de partida que a fonte usa é comparar tipo a relação de Cristo com a gente com a de uma mãe. Uma mãe que resolve pagar aulas de piano para o filho. Ok, uma mãe e aulas de piano. Entendi. Parece simples, né? Mas vamos ver os detalhes. O vídeo explica assim. A mãe vai lá e paga a professora. Tudo, o valor integral. Tá, então o custo está coberto. A dívida, digamos assim, não existe mais para a professora. Exatamente. Aí ela vira para o filho e pede uma coisa, para ele praticar. E a pergunta-chave que o vídeo levanta é: essa prática do filho, ela serve para pagar a professora ou para reembolsar a mãe pelo dinheiro gasto? E a resposta é? Um não bem claro. A fonte diz que não, a prática não tem essa função de pagamento. Certo. E isso é crucial, né? Porque muda toda a perspectiva. Se não é pagamento, então o que é? Pois é, A fonte explica, então, que a prática é a forma do filho mostrar gratidão, sabe? Por aquele presente incrível que ele ganhou. É o jeito dele de aproveitar a oportunidade, de, como diz lá, viver a vida em um nível mais elevado. viver num nível mais elevado. É. E a alegria da mãe nessa história toda não é ter o dinheiro de volta, de jeito nenhum. A alegria dela é ver o que o presente está sendo usado, sabe? Ver o filho progredindo, aprendendo. Entendi. Faz sentido. É por isso que ela insiste na prática, então. O valor está no desenvolvimento dele. Exatamente. O foco é o crescimento do filho, não o reembolso para a mãe. Essa ideia da motivação da mãe já muda bastante coisa. Mas e o propósito da prática em si? Você falou que não é pagamento. Isso. E o que eu acho fascinante e que a fonte deixa bem explícito é a definição do propósito. Não é castigo, nem pagamento parcelado, digamos. Tá. A fonte afirma: seu propósito é a mudança. A prática existe para transformar o aprendiz, para ele desenvolver aquela habilidade que a mãe quer que ele tenha. Mudança, essa palavra é forte aqui, porque leva a gente a pensar, e se for difícil? Se essa prática estiver cheia de erro, de nota errada, como a própria fonte fala? Uhum. É aí que fica interessante, né? Sim. Como que a fonte lida com a imperfeição nesse caminho de mudança? Olha, a fonte aborda isso de frente. Diz que um pianista iniciante, mesmo errando muito, ele não se torna indigno de continuar praticando. Não é assim que funciona. Ah, bom. Pelo contrário, os erros são vistos como parte do processo. Parte normal de aprender algo novo. Ninguém está esperando perfeição logo de cara. Certo, a expectativa não é essa. Não, o que se espera, segundo essa visão, é que a pessoa continue tentando. Simplesmente isso. A perfeição, bom, talvez seja a meta lá longe, o ideal, mas o foco agora, no presente, é o progresso. Ir na direção certa. Entendi. É o esforço contínuo. Exato. E é aí que a graça entra de novo na história. Ela basta, sabe? No sentido de ser suficiente para ajudar, para dar força para a pessoa durante esse processo, que é difícil, que é imperfeito. A graça não espera a perfeição para começar a agir. Pelo contrário, ela ajuda a gente a chegar mais perto dela. Então, peraí. A graça nessa analogia não é só o pagamento inicial das aulas, lá no começo. Não só isso, é também um apoio contínuo, sabe? Durante a prática, com todos os desafios e erros. Entendi. É o pacote completo, digamos assim. Exatamente. E se a gente junta tudo isso, a ideia central que a fonte parece querer passar com essa analogia é uma redefinição do nosso esforço. Como assim? O esforço não é apresentado como um pagamento pela graça. Não é uma troca. É mais uma resposta à graça. Uma resposta? Vira uma forma de gratidão ativa. E
O mais importante é o próprio método pelo qual a mudança acontece. O crescimento pessoal vem daí. Ah, entendi a distinção. Não pago pela graça, mas respondo à graça com esforço, e esse esforço me muda. Perfeito. A analogia separa bem as coisas. De um lado, tem um custo que é enorme, mas está totalmente coberto pela mãe ou pela graça. Do outro lado, tem a nossa resposta individual, que é a prática, o esforço. E o objetivo desse esforço não é quitar o custo, mas sim internalizar o presente e ser transformado por ele. Essa separação é realmente poderosa, como a fonte coloca. O custo está coberto, e a nossa parte é a resposta focada na mudança. Uhum. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Que vem direto dessa ideia. Se a gente adotar essa perspectiva, que o nosso esforço não é pagamento, mas sim prática motivada pela gratidão e buscando a mudança, Sim. como isso poderia, assim, alterar a forma como a gente encara os nossos próprios desafios, as nossas falhas, as imperfeições, todo o processo de aprender e crescer. Não só na fé, mas em qualquer área da vida. Pois é uma pergunta que fica, né? Muda a forma de ver o próprio esforço e até os erros no caminho. Exatamente. Fica aí a reflexão sobre o impacto dessa mudança de olhar.